Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é o Douglas da Mac Services e hoje eu estou com o MacBook Air que não está ligando. Esse Mac, o cliente trouxe para fazer um orçamento e no diagnóstico nós vimos que a placa está oxidada, mas é uma oxidação por conta de maresia, não foi por contato aí com água, nem outro tipo de líquido. Ele mora próximo ao mar e acabou sofrendo com os efeitos aí da maresia. Qualquer equipamento eletrônico, somente os que tem uma exaustão de calor, você acaba tendo esse tipo de problema. Quando você precisa fazer a exaustão do ar quente, você precisa puxar o ar do ambiente. Consequentemente, puxa a maresia, puxa a umidade que possa ter no ar e ela acaba se mantendo na placa à medida que o tempo vai passando. Pouquinho a pouquinho vai ficando um pouco dessa maresia, um pouco dessa umidade dentro do Mac, e depois se evolui para uma oxidação e se agrava um pouco quando o Mac está com muita poeira. A poeira ela retém mais líquido, retém mais a umidade e acaba piorando um pouco a situação. Nesse caso aqui não tinha muita poeira, mas infelizmente pela proximidade aí com o mar, a placa acabou oxidando. Então eu vou mostrar aqui como é que é feito o processo de remover essas oxidações. E vou aproveitar também para responder, mostrando aqui uma das principais perguntas que os meus clientes fazem, e as pessoas, de uma forma geral, sobre esse processo de remover a oxidação de um Mac. Alguns acreditam que é só limpar a oxidação para fazer com que ele volte a funcionar, mas tomem cuidado que às vezes simplesmente a limpeza pode piorar a situação. E principalmente, se não for técnico, se for levar depois para um técnico, dificulta muito. Eu já tive casos do gênero que tentaram fazer uma tentativa, um pré-reparo em casa e dificultou muito o diagnóstico, porque você perde um pouquinho as evidências, no caso, os pontos que estavam oxidados. Então eu vou mostrar nesse aqui como é feito o processo. Vou, nesse caso, somente remover as oxidações para a gente ver se realmente funciona dessa forma que alguns acreditam. E não vou me estender muito no diagnóstico aqui, que muitas vezes é bem demorado, mas vou remover todas as oxidações e ver aí se a placa volta a funcionar apenas removendo a oxidação e, dependendo, trocando os componentes oxidados, que é muito importante. Independente do resultado, se for consertado nesse vídeo ou depois num orçamento, um diagnóstico mais detalhado, a gente, depois do processo, lava a placa com banho químico para evitar qualquer tipo de problema no futuro. Então a gente tira por completo qualquer ponto de maresia, inclusive os que ainda não estão tão visíveis, mesmo com o microscópio, às vezes tem uma dificuldade, principalmente quando está embaixo de algum componente, e depois a placa ela vai para uma estufa, que tira qualquer umidade da placa. Por isso que a gente pede um tempinho de reparo, um tempinho para teste, para ter certeza que o Mac vai ser reparado de forma duradoura. A gente não faz aquele reparo na frente do cliente na hora, porque a gente, além do reparo, a gente tem que se preocupar com a placa como um todo para que não venha a apresentar o mesmo problema ou outro problema em um curto período de tempo. Então, se a gente só, nesse caso aqui, uma oxidação por maresia, se a gente só trocar os componentes que são necessários e entregar para o cliente funcionando, pode ser que tenha algum outro ponto que já tem um pouquinho de maresia que venha oxidar nos próximos meses e o cliente volte a ter algum problema, ou mesmo, no caso aqui, não ligar, ou algum outro tipo de problema que não esteja nem inclusa na garantia. Então a gente se preocupa em tratar a placa como um todo de forma preventiva para que o serviço fique realmente duradouro. Afinal, a gente tem uma das maiores garantias aí do mercado, então é muito importante para a gente também que o serviço seja durável. Então a gente faz todo esse processo para que o cliente receba a melhor qualidade possível aí nesse serviço, que o Mac dure por anos e não volte a apresentar problemas devido a essa situação. Ou seja, no momento ele oxidou por maresia, mas dessa maresia que ele parou de funcionar, a placa não vai sofrer mais. Óbvio, o cliente mora próximo do mar, a gente vai recomendar aí uma manutenção preventiva de ano em ano ou a cada 2 anos, dependendo um pouquinho da situação, para que não se acumule novamente essa maresia no ar e que não venha a dar dor de cabeça com ele, de ficar sem o Mac por um tempinho. A gente identificou uma pequena oxidação, muito sutil, nessa área aqui. Esse componente aqui está até meio enferrujado aqui, mas não é nada tão grave quanto uma placa
que teve um contato direto com o líquido, como eu mostrei no nosso outro vídeo, né, de oxidações causadas por contato com líquidos. Agora eu vou fazer um teste para a gente começar a diagnosticar essa placa, para realmente ver se é aquela área, somente aquela área. O que acontece? A fonte liga, acende aqui o LED, indica carga, mesmo sem estar aqui com a bateria, mas o cooler não roda. Vamos ver, ó, rodou. É normal dessa placa ele rodar 3 vezes, parando, roda, para 3 vezes até ela armar. Mas nesse caso aqui ele tentou rodar uma vez, parou. Sequer está rodando agora. Então vamos lá. Antes da gente já sair reparando aquela área, vamos fazer um pequeno diagnóstico aqui, medindo algumas tensões. Existem tensões, são chamadas de tensões primárias na placa lógica. São as principais tensões que alimentam a placa. Então a gente, através da medição dessas tensões, a gente consegue identificar em qual setor a placa não está funcionando corretamente. Essa aqui é a primeira tensão, ela está correta. É uma tensão de 3.4 volts. 8.5, que é uma tensão também muito importante, está presente. Isso aqui são de 5 volts. Ela está intermitente, ela está flutuando, em torno de vai de 0 a 5. Isso está errado, vamos ver um pouquinho para trás. Temos 3 volts. Perfeito. Com essa tensão de 5 volts flutuando, é comum realmente as outras não existirem. Por consequência, mesmo com um LED aceso, a placa ela não funciona. O CI responsável diretamente por gerar os 3 e 5 volts da placa, a princípio ele está sem oxidação ao redor dele, tá? Nas proximidades. Então vamos de cara trocar esse cristal, esse componente, dar uma limpeza aqui na área, ressoldar essa área, para a gente ver se daqui parte algum sinal, alguma informação que está faltando na frente aí, para a gente ter a placa funcionando. Bem, o sintoma aqui permaneceu o mesmo. Aquela oxidação ou não era a causadora do problema, ou pode ter gerado algum curto que danificou outros componentes.
Vamos ressoldar aqui o CI responsável pelos 5 volts. Tô bem, a fim de teste, só essa mexidinha aqui já é o suficiente para a gente checar se há alguma questão de solda fria ou alguma oxidação ali no componente. Deixa ele esfriar só um pouquinho. Ele permaneceu com o mesmo defeito, o mesmo sintoma. Vou fazer algumas medições aqui nele. Eu vou ressoldar mais uma vez esse CI de 3 e 5 volts, só para ter certeza que não tem nenhum tipo de oxidação embaixo aí do componente antes da gente prosseguir com o nosso reparo. Agora eu vou só medir antes de ligar a placa, para ter certeza que não fechei nenhum curto com essa ressoldagem. Tá ok, não tem curto. Vou tentar ligar. Ela realmente não funcionou. Ou seja, isso já tira, né, um pouco, já quebra um pouco esse mito que simplesmente limpar a oxidação, ressoldar, realmente repara uma placa que teve um contato com oxidação. Dá pra ver que ela até parece estar um pouco melhor. Ela tentou ligar, vamos ver se vai. Não foi também. Então realmente não funcionou esse procedimento. A gente vai ter que analisar bem a placa, trocar mais componentes com certeza para identificar, trocar até os 6 de 5 volts. Deixa eu ver se então permaneceu aqui o mesmo. Sim, realmente permaneceu o mesmo. Então agora a gente vai passar, né, para uma análise aí para resolver essa placa, mas realmente só a limpeza ou desoxidação não faz, na maioria dos casos, a placa voltar a funcionar.